galera, estamos de volta para falar mais um pouco sobre o nosso futebol. Ontem teve início a 9ª rodada do Campeonato Pernambucano com a goleada do Sport por 5 a 0 sobre a equipe do Xangrande. E se a gente havia falado que o Sport não havia conseguido vencer a equipe do Petrolina, só ficou no empate 0 a 0, mesmo Petrolina que o Náutico havia goleado por 8 a 0, a gente lembra que a equipe do Xangrande deu muito trabalho ao Santa Cruz e ao Náutico. Venceu o Santa no Arruda e esteve perto de um bom resultado diante do Náutico. O Náutico acabou vencendo por 5 a 3, mas até os 30 e pouco do segundo tempo, o jogo estava empatado em 3 a 3 e o Xangrande teve inclusive a oportunidade de abrir uma frente de 2 gols sobre o Náutico, né? Então o Sport ontem mostrou que está muito mais maduro. Acho que a mudança começa na vitória sobre o Náutico no clássico dos clássicos, né? Vitória que o Sport vive um momento de muita crise, conseguiu superar um Náutico que estava num momento muito melhor, e acho que a partir daí houve um ganho de confiança por parte do grupo. Os atletas começaram a render mais individualmente e coletivamente o Sport passou a ser uma equipe mais competitiva. É bom a gente lembrar o seguinte, que a goleada ela não nasce simplesmente da saída do Hugo, como muita gente chegou a associar. O Hugo não era o problema do Sport. A goleada, essa evolução do Sport, ela não foi um passe de mágica, como destacou o nosso colunista Fred Figueroa. Ela é uma evolução que ela foi uma crescente. O Sport precisou arrumar a sua cozinha, passou a atuar com 3 zagueiros, deu um pouco mais de volume, um pouco mais de confiança ao setor defensivo, e essa confiança ela é contagiante, né? Vai passando para o resto do grupo. Ontem o técnico Sérgio Guedes teve a oportunidade de atuar com um esquema um pouco mais ousado. Abriu mão do esquema com 3 zagueiros e passou a atuar com 4-2-3-1, perdão. Um esquema onde o Lucas Lima ele é responsável pela distribuição das jogadas. O Marcos Aurélio, no caso, começou a partida, o Érico Júnior pela esquerda e o Felipe Azevedo pela direita ajudam na criação dessas jogadas, e o Roger é o homem de frente, o homem de referência. Então, dessa forma, o Sport conseguiu render seu melhor futebol nessa temporada, do meu ponto de vista. Acho que a gente, levando em consideração o fato de o Náutico ser um adversário mais complicado, a gente lembra que aquele jogo, de fato, foi um grande jogo do Sport. Mas, sem dúvidas, essa vitória contra a equipe do Xangrande foi construída de maneira muito convincente. A gente destaca as atuações do Roger, que fez 2 gols, voltou a fazer gols, já havia feito gol na rodada anterior, fez 2 gols ontem e sofreu o pênalti. Destaca a participação do Pelezinho, o Érico Júnior, que começou como titular e teve muito volume, acabou oscilando um pouco dentro da partida, mas é um jogador que tem muita qualidade, tem condições de brigar por uma vaga entre os titulares. Destaca principalmente o desempenho do Lucas Lima, um jogador que tem muito mais qualidade do que a gente imaginava quando de sua contratação. Um jogador que ajuda bastante na criação de jogadas, mas que também faz um papel defensivo muito bom. Ele é muito preciso nos desarmes e ele mesmo inicia os contra-ataques. Na minha opinião, pelo que mostrou ontem, o Marcos Aurélio, que entrou no decorrer da partida no lugar do Érico Júnior, ele deve ser ainda o titular dessa posição. É um jogador que tem mais experiência, tem mais força física, jogador um pouco mais inteligente que o Érico Júnior, mas com isso a gente não quer dizer que o Érico Júnior não tem qualidade. Como a gente destacou, é um jogador que tem muitas virtudes e que pode sim ser bem utilizado no decorrer das partidas. A gente lembra ainda que essa 9ª rodada ela continua no domingo, ela terá sua conclusão no domingo, com mais 5 partidas: Petrolina, Belo Jardim, Porto, Serra Talhada, Salgueiro e Piranga, Pesqueira e Central, e fechando aí o clássico das emoções, Náutico e Santa Cruz. Uma partida que promete ser bastante eletrizante, com um franco favoritismo por parte da equipe Timbu, uma vez que o Náutico vive um momento muito melhor que o Santa Cruz e que ainda vai jogar em seus domínios. A gente vai fazer uma análise um pouco mais precisa desse confronto ao longo dessa semana, e você continua acompanhando tudo por aqui pelo Super Esporte. A gente fica por aqui, você fica com a gente. Um abraço, galera, valeu, até a próxima.